Disse Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Aqui o Senhor mostra que a vida eterna é mais valiosa do que a vida terrena. Primeiro porque os prazeres da vida terrena, eles são momentâneos, eles são efêmeros e, de fato, eles parecem produzir momentaneamente uma satisfação, mas geralmente eles trazem também decepções. Então, o prazer da vida terrena, primeiro, eles são enganosos, eles parecem ser uma coisa e outra. Eles realmente geram um fruto que traz mal para a própria vida. E nós, e nós, por outro lado, vemos que a vida terrena ela passa de uma forma bem rápida, de modo que um jovem hoje está com todo vigor, mas 10 anos passa rapidamente e aquele tempo se foi. Ele já estará casado e hoje, quem tem um casamento alicerçado na palavra de Deus ainda pode contar, né, as vitórias, porém aqueles que não se firmam na palavra de Deus, uma boa parte, não todos, tem muitas decepções a contar e, por certo, sofrimentos. Aqui, do outro lado, vemos Jesus mostrando que a vida eterna, o próprio nome já induz a pensar que não tem fim. É uma vida que não tem o final. Ela permanece no tempo. A vida eterna, ela permanecerá. E quando se fala em vida eterna, fala-se vida com Deus, na presença de Deus, onde o prazer, o gozo, a alegria é incomparável. E para que nós possamos obter a vida eterna com Deus, há necessidade de desligar o nosso gosto, prazer pela vida terrena. Porque João disse assim que a amizade com o mundo torna-se inimizade contra Deus. A verdade é que se eu estou de bem com o mundo, quando eu digo mundo, não são as pessoas, são as ingerências que terminam acontecendo nos relacionamentos, nas atitudes, e que, por vezes, a maioria contamina o espírito, ou às vezes a alma, ou ainda mesmo até o corpo. Isto, de certa forma, nos traz uma possibilidade, ou nos traz a necessidade de examinarmos nossa vida terrena. Se ela é uma vida prazerosa, mas é uma vida que contraria a palavra de Deus. Então, se é assim, é melhor ajustarmos nossa vida com a palavra de Deus. Eu posso até ter uma vida tranquila, saudável, e desde que eu possa, ao mesmo tempo, satisfazer o que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Pois bem, Jesus, quando diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma, mostra que o valor dos bens terrenos, eles não são tão significativos para a nossa vida, porque ele um dia vai ficar aí. Um dia nós vamos sair desta terra e vai ficar tudo aí, os herdeiros certamente vai ter uma grande luta para cada um para pegar uma parte. Então, de que adianta ganhar o mundo inteiro? Não vamos ficar com eles. Nós podemos ganhar o mundo inteiro depois, vai ficar aí as ruas, as praças, os terrenos, os edifícios. Daqui 50 anos, boa parte da humanidade não estará mais aqui, mas eles continuarão. E os bens não vai no caixão, nem mesmo o ouro, nem o anel. Geralmente eles vão sem nada. Então significa dizer que nós não devemos colocar nossa visão nos bens materiais, mas sim nos bens espirituais, porque aí sim a nossa vida eterna
a nossa vida depois da morte, ela não terá fim. E aquilo que nós fizermos em prol da nossa alma nos acompanhará. Deus, ele vai permitir que a nossa justiça praticada aqui na Terra, ela nos acompanhe. Então, quem sabe você que me ouve está muito entretido na vida material e tem esquecido da vida espiritual. Eu vejo que muitas pessoas são bens de vida e preocupa com a vida posterior. Hoje mesmo recebi a ligação de alguém e que não pertence ao quadro de membros da igreja do Ministério Palavra que Cura. No entanto, pediu a conta para depositar R$ 2.000 em favor da igreja. E essa pessoa não se intitula como evangélica. No entanto, esta decisão, essa atitude demonstra que ele está preocupado sim com a vida eterna. E Deus levará isso em conta. Deus, por certo, vendo o desejo desta pessoa de fazer a vontade dele, ele não desprezará essa atitude. Da mesma forma, alguém que até se intitula servo de Deus, mas que despreza os valores eternos, os valores sagrados, por certo, Deus também levará em conta. Por quê, meus queridos? Nós somos homens e mulheres dotados de inteligência e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Perdemos, é verdade, mas agora em Cristo nós poderemos, sim, novamente adquirir esta imagem que nós tínhamos de Deus, voltamos a ter. Esta imagem é a capacidade de relacionar com Deus. Então você precisa relacionar com Deus. Eu estava fazendo uma caminhada, encontro alguém esses dias e mostrando o número da casa dele, dizendo que ali assemelha o indianismo, onde a mãe, quando gera um filho, faz um gesto e tal. E quando eu quis, isso aí não é nada que vai nos ajudar, a pessoa que pode nos ajudar é Cristo. Aí a pessoa, não, eu não quero religião. Sim, é assim, as pessoas não valorizam muitas vezes a vida espiritual e trata-se de qualquer maneira, leva as coisas com desprezo, não leva em conta. Pois bem, um dia todos nós compareceremos diante de Deus. E Deus pedirá conta, sim, a todos nós. Primeiro porque Deus nos fez como homens e mulheres para a sua glória e para lhe prestar culto. E segundo porque, mesmo o homem estando perdido, afastado de Deus, ele enviou o seu próprio Filho Jesus para morrer por nós, para nos restaurar, para nos arrancar deste mundo de pecado e levar-nos a Deus novamente, para ter esse relacionamento com Deus. E se nós então desprezarmos isto, certamente nós um dia estaremos diante de Deus para prestar conta. Então você e eu não podemos desprezar os valores sagrados, os valores eternos da palavra, da promessa de Deus, do que Deus requer de nós. Foi por isso então que Jesus, ele olhando, disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Porque o mundo passa, tudo que temos no mundo vai se desfazer, vai ser consumido. Mas a nossa alma é eterna e dependendo da nossa vida aqui, nós poderemos subir ao céu ou descer ao inferno. E se nós nos atemos só para as coisas materiais, por certo, nós não estaremos indo para o céu, porque nós só desejamos coisas do mundo. Mas devemos, como disse o apóstolo Paulo, olhar para as coisas que são de cima, não para as que são da terra. Jesus também diz: buscar as coisas que são de cima. Jesus mandou olhar, fazer tesouro do céu, onde a traça não rói e não come, não na terra onde a traça rói e come. Mas todos nós estamos agora com a oportunidade. E você que me ouve, se você não atentou ainda para isso, você tem a oportunidade de valorizar mais a sua vida espiritual do que a vida terrena. Então volte-se para Deus. Comece a valorizar as coisas espirituais. Comece a buscar de Deus o discernimento. Comece então clamar a Deus por uma vida na presença dele. Começa a pedir a Deus o prazer pelas coisas espirituais, pela cultuação, pelo louvor, pela adoração. Ora, o apóstolo Paulo diz: em todo o tempo das graças. Noutra parte ele diz: orai sem cessar.
Essa prática nós podemos ter no dia a dia, nós podemos fazê-la sempre, mas precisamos ter prazer, porque sem prazer é enfadonho. Mas nós podemos buscar de Deus esse prazer, ao invés de estarmos só desfrutando do mundo, recreando. Temos prazer nas coisas espirituais, em cultuar o único Deus verdadeiro, o Deus que enviou Jesus para nos salvar, morrendo ele na cruz com seu sangue, nos comprando, como diz em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 4, e agora nos comprando, nos fazendo reinos e sacerdote para seu Deus e Pai. Ou seja, ele nos comprando na condição de pecador, como está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo salvos mediante a redenção que em Jesus Cristo. Agora, o Senhor quer que você valorize aquilo que ele fez por nós. Cristo morreu, Cristo ao seu tempo se doou por nós. Então, qual é a resposta do seu coração para Deus? Qual é a resposta da sua alma? Você vai desprezar aquilo que ele fez por você? Vai afastar daquilo que ele de mais belo possuía, que é o seu Filho? Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quando ele diz amou o mundo, ele amou o homem, está falando do homem, ele amou as pessoas, ele amou os pecadores, deu Jesus para morrer por nós, e nós desprezamos o seu sacrifício, desprezamos a sua morte, desprezamos tudo que ele fez, porque lembramos só do que é nosso. Então estamos plantando na carne, vamos colher na carne, mas diz a Bíblia que planta no Espírito, colhe a vida eterna. Que Deus te abençoe. Até lá.